A lenda do Sítio do Fogo. As estrelas brilhavam como diamantes no céu límpido do sertão. O ar fresco da noite trazia consigo o cheiro de madeira queimada, enquanto as chamas da fogueira dançavam em um ritmo hipnotizante. Ao redor da fogueira, um grupo de pessoas se acomodava em cadeiras de madeira simples, algumas crianças brincando e correndo, enquanto os mais velhos se sentavam, preparando-se para ouvir mais uma história de terror contada pelo velho Joaquim, o avô da vila. A luz tremulante iluminava o rosto enrugado de Joaquim e ressaltava suas características. Seus olhos, profundos como a noite, brilhavam à luz das chamas. Era um contador de histórias nato, e ele sempre tinha algo intrigante à sua disposição. Hoje à noite, começou Joaquim, com um tom que imediatamente capturou a atenção de todos. Vou lhes contar sobre a noite que quase me custou a vida. A expectativa pairava no ar, e a fogueira estalava, como se também estivesse ansiosa para ouvir. Há muitos anos, quando eu ainda era jovem, este sítio era cercado por mistérios. Todos falavam de uma assombração que vagava por aqui. Diziam que era a alma de um homem que havia sido perdido nas matas da região. Em uma noite como esta, decidimos fazer uma fogueira para manter os maus espíritos afastados e contar histórias. Os jovens da vila, ousados e destemidos, foram jogar bravura à sorte. Ele fez uma pausa dramática, olhando ao redor. A noite avançava, e as risadas logo se transformaram em murmúrios nervosos. Foi quando ouvimos um barulho vindo da mata. Um sussurro que parecia vir do fundo da floresta, como um chamado. Aqueles que estavam comigo começaram a olhar uns para os outros, cada um tentando esconder o medo. Eu, então, decidi ir verificar. Depois de tudo, o que uma sombra poderia fazer a um homem forte como eu? E você? Já se sentiu tão corajoso que ignorou o instinto de perigo? Comente aqui embaixo e conte uma situação em que você enfrentou seu medo. Enquanto a fogueira iluminava seu rosto, ele continuou. Segui o som até o coração da floresta. As árvores estavam silenciosas, mas eu podia sentir a presença de algo. Foi então que vi uma figura à distância, envolta em sombras. O coração disparou. Tentei gritar, mas a voz não saía, como se alguém estivesse me segurando. Joaquim fez uma pausa, a tensão no ar aumentando. Finalmente, a figura se virou. Era um homem, ou o que parecia ser um homem, mas seus olhos brilhavam de forma sobrenatural. Ele sussurrou meu nome. Ao tentar me aproximar, senti meu corpo paralisado. Aterrorizado, fui tomado por uma sensação estranha. O que era aquilo? Um espírito ou apenas minha mente pregando peças? Ele olhou para os olhares atentos e curiosos ouvindo, então prosseguiu. Naquele momento, percebi que estava em apuros. Eu corri, mas não consegui escapar. Ele me perseguiu através da floresta, e a última coisa que lembro foi de um grito ensurdecedor e a dor excruciante quando ele me pegou. As chamas crepitavam, refletindo o temor nas faces das pessoas. Mais tarde, quando finalmente acordei, estava em uma cama. Os médicos me disseram que eu tinha perdido uma perna e um olho na luta contra aquilo que nunca vi. Fui salvo por muito pouco, e desde aquele dia, nunca mais duvidei das palavras dos mais velhos. O sussurro da floresta é um aviso. Cada noite, quando as estrelas brilham, eu sinto que aquela presença ainda está lá, à espreita. As crianças, totalmente cativadas, não conseguiam definir se estavam mais atentas à história ou com medo do que poderia vir a seguir. As chamas da fogueira pareciam dançar de maneira diferente, pulsando com a intensidade da narrativa de Joaquim. Agora, ele disse, com um sorriso malicioso, você se pergunta o que aconteceu com a assombração. Depois daquela noite, nunca mais a vi, mas sempre que escuto um sussurro ao vento, me pergunto se ela ainda está por aí, à espera de outra alma corajosa para enfrentar a escuridão. E você, o que acha? Alguma vez já sentiu que algo observava? Não esqueça de deixar seu like e compartilhar sua história com a gente. Seu relato pode ser a inspiração para a próxima grande história. Com um brilho nos olhos, Joaquim concluiu. Histórias são poderosas, eles nos lembram que o medo é apenas uma sombra, e que enfrentar o desconhecido é o que nos mantém vivos. Quando a fogueira se apaga, leve consigo a coragem de perguntar e descobrir, porque o mundo está cheio de mistérios esperando para serem desvendados. A fogueira iluminou os rostos ao seu redor, e cada um trouxe sua história ao vento, o que fez daquela noite uma lembrança eternamente guardada, como uma relíquia das lendas que passam de geração em geração. A luz do lampião. Naquela noite clara no sertão,
as estrelas brilhavam intensamente, e o céu parecia uma tela repleta de diamantes cintilantes. Seu Joaquim, um senhor de cabelos brancos e sorriso acolhedor, sentou-se na varanda de sua antiga casa de barro, que resistia ao tempo e às intempéries. Ele tinha visto muitos ciclos da lua, e, enquanto balançava-se na cadeira de balanço, suas memórias começaram a dançar ao som da brisa suave que soprava do sertão. Ah, meu amigo, começou seu Joaquim, com um brilho nos olhos. Na minha juventude, a vida era bem diferente. Eu cresci aqui, neste sertão quente e bonito, onde o lampião iluminava nossas noites. As casinhas de barro e palha eram a nossa proteção, e a simplicidade caipira era o que dava sabor à nossa existência. Ele buscou um lampião que estava ao seu lado, acendeu-o e olhou para a chama tremulante, como se estivesse revivendo aquele passado. Nos tempos em que não havia luz elétrica, a gente dependia do lampião para tudo. Era ele que nos acompanhava nas noites escuras, quando eu e meu pai íamos até o rio buscar água. Era uma aventura, continuou, rindo. Imagine só, com o lampião na mão, eu ia ensejando sombras dançantes nas paredes. Cada barulho parecia uma história. Os grilos cantando de fundo, os sapos coachando, a natureza toda participava. Eu contava histórias para meu pai enquanto caminhávamos, e ele me contava sobre os heróis do passado, aqueles que desbravaram este sertão. Enquanto falava, as memórias pareciam ganhar vida ao seu redor. As noites eram longas e os encontros familiares constantes. As festas de São João eram uma celebração à parte, com fogueiras e a alegria contagiante das pessoas dançando ao redor. E você, já se lembrou de uma música ou dança que fez parte da sua infância? Comente aqui embaixo e me conte sua história, pois cada lembrança é um tesouro. Naquela época, a comida era feita no fogão a lenha, e os pratos eram sempre muito saborosos. Minha mãe fazia um arroz de cuchá que, até hoje, é o meu favorito. Sinto o cheiro só de lembrar. Os vizinhos se juntavam, e a alegria era contagiante. A vida tinha seu ritmo tranquilo, mas quando um forró começava, não havia como resistir. As pessoas se reuniam, dançavam até não poder mais, e a música nos mantinha ligados, como se formássemos uma grande família. Seu Joaquim fez uma pausa, olhando para o horizonte. Certa vez, meu amigo Pedro e eu encontramos um velho violão empoeirado no sótão. Decidimos que ele precisava voltar à vida, e começamos a tocar. Ninguém sabia que éramos desafinados, porque quando a música começava, todos esqueciam dos problemas. O café quente era muito comum, e se tinha música, tinha festa. O lampião iluminava até os sentimentos da alma. Ele sorriu para a lembrança, mas nem tudo eram flores. O sertão é severo, às vezes, as nuvens demoravam a chegar. Muita gente passava dificuldades, e a solidariedade se tornava ainda mais importante. Sempre havia um vizinho disposto a compartilhar o pouco que tinha. Eram tempos desafiadores, mas a união nos mantinha de pé. O riso nas noites sob o lampião era um símbolo de esperança. Se a vida vivesse em penúria, nossas almas dançavam em alegria. E o que você faz para celebrar os altos e baixos da vida? Deixe seu like se você acredita que a união é fundamental e peça mais histórias no comentário. Ao olhar para trás, meu coração se enche de gratidão. A vida no sertão me ensinou a valorizar cada momento, cada sorriso e até mesmo as dificuldades. A simplicidade das coisas nos traz felicidade. Sabe o que mais? Com a chegada da eletricidade, muita coisa mudou, é verdade. Mas a luz do lampião sempre terá um lugar especial em meu coração, assim como as histórias que carrego. Ele foi a luz que iluminou minha infância, e cada noite que passei sob seu brilho se tornou uma lembrança inestimável. Enquanto seu Joaquim falava, a chama do lampião oscilava suavemente, lançando sombras que pareciam dançar em memória. A vida aqui no sertão é feita de histórias, de memórias, e cada uma delas merece ser contada. Enquanto eu tiver voz, vou continuar contando, para que não se esqueçam de onde viemos. Cada um de nós tem uma história que faz parte do todo. Ele se levantou da cadeira de balanço e acenou, como se estivesse convidando sua audiência a sentar junto dele, a fazer parte daquela narrativa. Se você gostou de ouvir a minha história, se inscreva no canal, pois sempre estarei aqui para contar um pouco mais sobre as tradições, as memórias e os costumes desse sertão tão querido. O senhorzinho olhou para o céu, e com o lampião na mão, ele parecia um guardião das histórias, pronto para passar adiante as lendas e as memórias que formavam seu mundo, um mundo que, apesar das dificuldades, era feito de amor, união e esperança.
O mistério do baixio do padre. Quando eu era criança, havia algo que me fascinava profundamente: as histórias de mistério e terror. Não sei exatamente o motivo de essa temática me atrair tanto, mas talvez fosse a curiosidade insaciável pelo sobrenatural que fazia meu coração acelerar. Não havia nada mais envolvente que ouvir as histórias que meu avô contava sob a luz do lampião, enquanto as sombras dançavam nas paredes da casa de barro. Agora, revivendo essas memórias, é a vez de eu contar um dos mistérios mais arrepiantes que ouvi, um relato que continua a fazer o sangue gelar em minhas veias. Meu avô era um caçador experiente, respeitado e conhecido por sua bravura. Ele frequentemente se aventurava no Baixio do Padre, uma propriedade rural no sertão da Paraíba que, segundo as histórias velhas contadas pelas pessoas da região, guardava um segredo terrível. Dizem que, há muitos anos, um padre e uma jovem fugitiva do Ceará foram brutalmente assassinados ali, à sombra de uma oiticica, pelo pai da moça, um fazendeiro poderoso que não aceitava o romance. De acordo com os relatos antigos, a tragédia aconteceu de uma maneira tão cruel que muitos acreditavam que suas almas permaneciam presas naquele local. Os corpos foram deixados como um aviso. Após o ocorrido, 2 cruzes, feitas de madeira da própria oiticica, foram colocadas no lugar do crime, tornando o Baixio do Padre um ponto de terror e assombração. Assim, quem passava por ali à noite voltava carregado de histórias sobrenaturais sobre os gemidos e gritos que ecoavam no ar, como se as almas perdidas ainda vagassem em busca de descanso. Era comum ouvir coisas estranhas, dizia meu avô, com um brilho curioso nos olhos, enquanto me fitava. Muitas vezes escutei as pessoas comentarem sobre vendavais que derrubavam árvores, e no dia seguinte, elas estavam em pé, como se nada tivesse acontecido. Estranho, não é? E você, já passou por algo semelhante? Um lugar que parece ter vida própria? Comente e me conte sua experiência. Quem sabe não é a próxima história que vou contar. Essas histórias me deixavam cada vez mais intrigado. Uma vez, ele mencionou sobre um amigo que, durante uma caçada, teve um encontro bizarro. Avistou um gato com olhos incandescentes, como brasas, e que o encarava fixamente da calada da noite. Outro vizinho, por sua vez, teve uma experiência ainda mais perturbadora. Ele passou a ser seguido por uma criança que surgiu do nada, acompanhando-o até a cancela da fazenda, onde desapareceu repentinamente, como um espectro. As narrativas se multiplicavam. Muitos caçadores, apavorados, deixavam para trás seus pertences e nunca mais retornavam ao Baixio do Padre. Embora meu avô não acreditasse nessas histórias, sempre se mostrava atento e cauteloso. Até que uma noite de lua cheia transformou sua perspectiva completamente. Era uma dessas noites onde o sertão revelava sua beleza e temível atmosfera. Meu avô havia preparado um café fresco e estava armando a rede à espera de uma boa noite de sono. Enquanto envolvia-se na tranquilidade, algo inquietante começava a acontecer. A mata ao seu redor começou a brilhar com uma luz estranha e alaranjada. Parecia que o fogo estava se alastrando. Ele levantou-se rapidamente, em estado de choque, e começou a buscar uma saída, mas a certeza de que estava cercado pelo incêndio tomou conta dele. Imagine a cena. Você se vê cercado pelo fogo e não há para onde escapar. O que você faria? Comente aqui embaixo e diga como reagiria. A adrenalina tomou conta de seu corpo. Ele se viu preso, sem saber o que fazer. O desespero se apoderou dele enquanto pensava que tudo acabaria ali. Apenas restava a oração. Ele pediu perdão a Deus pelos seus pecados, orou por sua família e fechou os olhos, entregando-se ao destino que parecia iminente, cercado pela escuridão e chamas. Quando finalmente acordou, à luz do dia, ele se viu sob o sol brilhante, sentindo a leve brisa do sertão. Confuso e atordoado, olhou em volta e ficou paralisado. Não havia sinais de fogo, nem folhas queimadas, nem fumaça. A mata estava intacta, como se nada tivesse acontecido. Ele se levantou, os joelhos tremendo, e deu um passo em direção ao local onde tudo havia ocorrido. Não havia nenhuma chama queimada, tudo estava perfeitamente normal. Desde aquele dia, algo mudou dentro dele. Meu avô nunca mais teve dúvidas sobre o que aconteceu naquela noite. O que quer que tivesse rompido a realidade ao seu redor e lhe dado uma segunda chance, mudou sua vida para sempre. Ele soube que existia algo além da compreensão humana, um mistério sobrenatural que permeava os ares do Baixio do Padre, um lugar que trazia consigo uma energia indescritível. Sentado agora nesta varanda, enquanto a noite se aproxima e as estrelas começam a brilhar, ele sempre diz:
A vida é cheia de mistérios, e algumas histórias precisam ser contadas para que não se esqueçam. O olhar dele se perde no horizonte, enquanto recorda os sussurros daquele lugar mal assombrado, que ainda oferece promessas de revelações e assombrações. O baixio do padre não é só um lugar, mas uma memória viva, um pedaço do sertão que carrega em si camadas de dor, amor e segredos. Naquela região, muitos ainda falam do padre e da jovem, e a cada soco do vento que passa entre as árvores, viaturas ecoam os lamentos que permanecem presos entre elas. E você, gostou da história? Tem algo a adicionar ou uma memória a compartilhar? Não esqueça de deixar seu like se curtiram e inscrever-se no canal. Estamos juntos nessa jornada de mistérios e memórias, esperando que histórias como essa sejam contadas e recontadas pela eternidade. Olho para o céu e relembro que, como a luz do lampião que brilha na noite, as histórias do passado continuam suas danças, esperando por aqueles que tiverem coragem de ouvir. O baixio do padre permanece vivo, tanto em meu coração quanto nas narrativas que ecoam pela memória de todos que já ouviram falar de suas lendas, um lugar que nunca deixará de ser explorado pelas almas curiosas. A lenda das sombras no sertão. As estrelas reluziam como diamantes no céu do sertão, penduradas em um manto negro que parecia absorver os segredos da noite. O ar fresco, perfumado com um cheiro de terra molhada e madeira queimando, criava um ambiente perfeito para as histórias de terror que circulavam entre os pescadores e caçadores locais. Ao redor da fogueira crepitante, um grupo de amigos e familiares se acomodava em cadeiras de madeira e troncos de árvores, prontos para mais uma noite de contos. No centro, sentado na sua cadeira de balanço, estava o velho Joaquim, o contador de histórias da vila, seu olhar profundo refletindo a luz da chama. "Ah, meus amigos", começou Joaquim, com a voz robusta que ecoava no silêncio da noite, "hoje vou lhes contar sobre a noite em que as sombras ganharam vida e quase me custaram a alma." A expectativa pairava no ar como um manto invisível, e as crianças se espremiam entre os adultos, seus olhos arregalados, ansiosos por ouvir mais. Com um sorriso malicioso, Joaquim começou a entoar sua história. Era uma noite como esta, há muitos anos. Eu era um jovem caçador, cheio de bravura e pouca sabedoria. Acreditava que poderia desafiar qualquer sombra que cruzasse meu caminho. A matança dos porcos e das galinhas em casa não me causava susto, e as vozes dos mais velhos eram apenas ecos de um passado que não me dizia respeito. E você, já ignorou um aviso por achar que era corajoso demais? Comente aqui se já passou por algo assim. Quero saber suas histórias também. Os olhares se concentravam nele enquanto ele continuava. Naquela época, a mata que cercava o sítio era um labirinto denso, coberto por folhagens escuras e goteiras que reluziam sob a bruma. Os mais velhos falavam em sussurros sobre um espírito que vagava por aquelas terras, um homem que havia sido enganado e massacrado, e cuja sombra nunca encontrou descanso. Diziam que, em noites de lua cheia, ele buscava jovens audaciosos para se vingar. A fogueira estalava, e as faíscas subiam como pequenas estrelas fugazes enquanto Joaquim prosseguia. Decidi que, naquela noite, provaria meu valor e desafiaria as lendas que cercavam a mata. Armado com meu facão e uma lanterna tremulante, entrei na floresta com a determinação de trazer alguma caça para casa. A noite estava tranquila, mas o silêncio era envolto em uma tensão palpável. Sentia como se estivesse sendo observado, mas nenhuma sombra além das que se projetavam na luz da lanterna parecia me seguir. Depois de caminhar por algum tempo, as coisas começaram a ficar estranhas. O vento parou, e o ar se tornou pesado, quase insuportável. Eu mal conseguia respirar. Foi então que ouvi um sussurro. Meu nome. Ele pairava entre as árvores, como um eco longínquo vindo do infinito. O que eu fiz? Ignorei, claro. Ao invés disso, empunhei meu facão e segui em frente. E quem aqui já foi teimoso, mesmo sabendo que o caminho estava errado? Comente se você já se colocou em uma situação perigosa. A tensão cresceu em torno da fogueira. Segui o som até o coração da mata, e, então, eu a vi. Uma figura envolta em sombras, seus olhos brilhantes como brasas. Você não deveria estar aqui, ela disse, com uma voz que soava como cada sombra que já cruzou meu caminho. As sombras estão famintas esta noite. Joaquim fez uma pausa, olhando para cada rosto que estava de frente para ele. Aquelas palavras me paralisaram. Senti um arrepio percorrer minha espinha. A figura se aproximou e, em um segundo, tudo mudou. As sombras ganharam vida,
erguendo-se ao meu redor, protegendo seu mestre. Uma a uma, como serpentes, se estrangulavam em meus pés, me segurando. Eu gritei, mas a voz não saiu. Meu corpo estava preso, e eu não conseguia me mover. A dor foi instantânea e aterrorizante. Algo cortante atravessou minha perna, e eu gritei pela primeira vez. As sombras estavam consumindo minha coragem, e em um piscar de olhos, eu caía, lutando para me libertar, para escapar dessa entidade. As últimas lembranças que tive foram de um rosto distorcido e uma risada, como se eu fosse apenas mais um a saciar sua fome por terror. As chamas da fogueira estalavam, refletindo o medo nos rostos de todos ao seu redor. Joaquim tornou-se sério. Quando finalmente acordei, estava em casa, em minha cama. Não sabia como cheguei ali, mas uma dor lancinante na minha perna me contou a verdade. Os médicos disseram que eu havia perdido a perna e um olho. Não foi um acidente, mas um aviso. As sombras não perdoadas levaram parte de mim, mas me deixaram uma lição. Desde então, aprendi a respeitar o que não posso ver e a ouvir os conselhos dos mais velhos. Então lembrem-se, meus amigos, a coragem cega pode custar muito mais do que se imagina. Sempre que a noite se torna silenciosa demais, ouçam os ecos da sabedoria e não desafiem o que está escondido entre as árvores. Joaquim olhou ao redor e concluiu: E você? O que acha da história? Já sentiu que algo estava te observando? Não se esqueça de deixar seu like e comentar suas experiências. Sua história pode ser a próxima contada aqui ao redor da fogueira. Ele sorriu, e, como as chamas que se elevavam, a conversa na fogueira começou a fluir, envolvendo os presentes na magia da noite e nas lendas que vivem sempre que as estrelas brilham no sertão. E assim, a fogueira continuou a crepitar enquanto as histórias se entrelaçavam, moldando uma memória compartilhada que perduraria no tempo, ligada pelo mistério e pelo respeito às forças que a muitos permanecem invisíveis.